Você é uma Pode. enciclopédia, então tem um monte de coisa para falar. Não, não sou. Você Eu sou uma conhece muito. apaixonada, eu sou uma apaixonada pelo Mas assunto. isso já ajuda, já é o primeiro passo é se apaixonar pelo assunto, né? Porque Eu você acho. falou, com todo respeito, eu entendo que a rede social abre a porta para todo mundo, mas precisamos pagar boleto, mas é importante ter paixão sobre aquilo que falamos. Isso que busca a informação, né? Eu vejo muito falando de futebol, a mídia esportiva que fica atrás do clique fácil e do lucro, então eles não fazem jornalismo. Ficam falando do mesmo, eu vou dar um exemplo prático, fica todo dia falando no Memphis e Neymar, a parte mais de fofoca, e não faz análise, não faz uma matéria especial sobre esquema tático, e eu vejo que esse é um problema também, quando a gente fala de carnaval, que a gente fica muito no... A gente vai falar de embranquecimento do carnaval, mas eu já vou dar um spoiler. Fala muito da Virgínia, mas tá, e o enredo? Quem é que está analisando o enredo? Por exemplo, eu estou vendo muito Simas, o professor Simas, historiador, em podcasts, porque ele tem autoridade e porque é o que está faltando isso. Porque, primeiro, para falar, tem que ter paixão. Sobre a manchete, me corrija se eu estiver errado. Aconteceu com o samba o que aconteceu com o futebol. No futebol, a Rede Globo ela falava dos times do Rio para o resto do Brasil, era só Rio de Janeiro. E até por isso que o Flamengo cresceu e tem torcida mista, que é flamenguista e torcedor do Ceará. Sim. Eu lembro que no Carnaval, a manchete eu gostava, mas a gente ficava vendo baile de carnaval, né, no Rio, o baile do vermelho e preto, baile do Scala, aquelas, eu lembro que era uma criança, tinha aqueles bailes de fantasia do Clóvis Bornai, então era esse lugar, então literalmente era vendido o produto Carnaval barra Rio de Janeiro, né? A É gente veio, isso. Mas a gente não vê aí, parentes, a gente não vê parentes, assim, a gente hoje que está surgindo no Carnaval, daí fala um pouquinho de um dia lá de Parintizega, mas é muito pouco. então, Anderson, tem duas questões aí para te responder. Quando a gente vai falar da TV, as emissoras de TV, as emissoras de rádio, elas tinham como centro de produção o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele foi capital, né, antes do Distrito Federal, e tudo acontecia no Rio de Janeiro, inclusive a criação de escola de samba, né, a criação do carnaval. A mídia começa a se aproximar do carnaval e cria concursos de carnaval, de escolas de samba, de disputa, a partir do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, é lógico que a gente era saturado, e quando a gente vai falar de indústria cultural, a gente sempre foi saturado do que vinha do Rio para cá, para São Paulo, que sempre foram os dois grandes centros, até que gravadoras, grandes emissoras começaram a surgir também em São Paulo. Se a gente for falar da história do samba, se eu falar para você, olha, vamos falar sobre a história do samba, dos grandes sambistas, você vai falar só dessa origem de artistas do Rio de Janeiro. A gente teve poucos sambistas de São Paulo alcançaram índice de audiência, ou a grande mídia, ou visibilidade, na época em que os sambas estavam em alta. Então, década de 80, 70, São Paulo, Rio de Janeiro. 80, Rio de Janeiro. Foi em 90 que a gente teve o fenômeno do pagode a partir de São Paulo. Mas isso tem uma coisa que eu falei lá, que é a mídia. Né, de onde está gerando essa informação. Então, a manchete, os bailes de gala, tudo acontecia no Rio de Janeiro. Até São Paulo virar também um polo de carnaval, demorou muito. Foi na década de 90 Isso. que a gente começou a ver a nacionalizar, a partir da transmissão dos desfiles, nomes como Vai Vai, Mocidade Alegre, Rosas de Ouro, grandes escolas de samba aqui de São Paulo passaram a ter visibilidade nacional por conta da transmissão nacional dos desfiles de carnaval. Então, a gente sai atrás em relação à invisibilidade. Agora, você falou uma coisa que é muito importante, por que alguns temas eles sobrepõem
o significado, o sentido dessa festa cultural negra, desse patrimônio que é a escola de samba? É mercado, mas tem a ver com o racismo. Tem a ver com o que interessa hoje. Quando a gente vai falar de apropriação cultural, num primeiro momento, as escolas de samba eram coisa de preto, era coisa de baderna, estava muito ligado ainda àquele imaginário, né, da vadiagem, do proibido, e ninguém queria. A partir do momento em que a indústria cultural, ou seja, o que eu consigo aproveitar, né? Que é o pensamento do capital, o que eu consigo aproveitar dessa manifestação que é muito popular, né? O que eu consigo aproveitar disso? Então, começa essa aproximação, né, desses projetos de capitalizar que resulta no embranquecimento, como você citou aí agora há pouco. Então, o que aconteceu com as escolas de samba? O que aconteceu com essa tradição que era originalmente negra, da população negra, de sociabilidades negras, e hoje, quando a gente vê a televisão, que faz parte dessa indústria do embranquecimento da população brasileira, porque televisão foi isso, ela é um braço, né, desse projeto de embranquecimento, de uma padronização do que somos enquanto brasileiros. Acontece que quando tem essa aproximação, esses olhos desse projeto para essa manifestação que é negra, e a gente não está falando só de escola de samba, mas a gente está falando de outras manifestações que são populares e de origem da cultura afro-indígena pelo Brasil, que é apropriado pela indústria cultural. Esse embranquecimento é também um projeto. Se apropriar dessa manifestação faz parte desse projeto, e para que fique palatável, ela tem que ser embranquecida, a gente sabe disso, né? E por muito tempo a gente discutiu, e eu quero já entrar nesse tema que você já ventilou aí, a presença de mulheres negras à frente da bateria, representantes da comunidade, como é a concepção de uma escola de samba. E cada vez mais a gente vê que esse posto, ele virou um produto comercial dentro das escolas de samba, e está bem aberto que há uma vaga para mulheres que queiram investir na bateria, e nesse setor das escolas de samba. Inclusive, há pouco tempo a gente andou divulgando que um presidente de uma escola de samba estava oferecendo uma vaga de rainha de bateria dentro da sua escola de samba, e não é uma escola de samba pequena, uma escola de nome, de tradição, abriu vaga para a rainha da bateria. O que ele vai explicitar? Ele vai explicitar que aquilo ali virou um produto, e que está longe da origem, da cultura e do lugar da mulher, e da mulher negra, e da mulher das tradições, e da cultura naquele carnaval. Então, além disso, é discutível que, em outros momentos, a gente ficaria indignado de ver uma figura como a Virgínia, ela é pública, por isso podemos falar, à frente da bateria da Grande Rio. Mas aí, se você for ver qual que é o histórico da Grande Rio, qual que é o objetivo de presença nessa cultura da Grande Rio, você vê que é realmente ter pessoas que são instagramáveis, personalidades das redes sociais, né, e influencers e tudo mais. É o que a gente tem para hoje, né, Anderson? É a gente continuar discutindo dentro das nossas dos nossos pensamentos críticos do que a gente considera uma cultura, e de que forma a gente pode se indignar ainda, né? Porque em outros momentos haveria, sim, uma polemização maior da presença de uma pessoa que não samba à frente de uma bateria de uma escola de samba.